Bom dia, meus amigos, como vocês estão no dia de hoje? Que o Criador abençoe cada um de vocês no dia de hoje. Meus amigos, hoje irei mostrar para vocês o episódio número 1 do nosso patriarca Yahushua, mais conhecido aqui no ocidente para a gente como Moisés. O episódio vai ser O Nascimento de Moisés, o Príncipe do Egito, parte 1. Então, se inscreve no canal e vamos à história. O povo de Israel se assentou no Egito, e os descendentes de Jacó e José se multiplicaram por muito tempo. Os egípcios foram gratos a José por ter salvo o Egito de uma grande calamidade, e por isso seu povo era tratado com respeito. Muitos anos depois da morte de José, a vida dos hebreus que habitavam o Egito começou a mudar. Deus fez com que os descendentes de Abraão fossem férteis e por isso a população de hebreus no Egito crescia rapidamente. A população de israelitas se tornou expressiva e ficava cada vez mais poderosa e influente. Mas quando subiu ao trono um novo faraó, que nada sabia sobre José e a dívida de gratidão que o Egito tinha para com o povo de Israel, a vida dos hebreus passou a mudar drasticamente. O faraó temia a crescente escalada da população hebreia, e o povo hebreu se multiplicava e prosperava. Ele estava convicto de que os israelitas deveriam ser contidos, caso contrário, eles seriam tantos que tomariam o Egito para ser o soberano do Egito. Então o faraó decretou que o povo de Israel deveria ser sujeitado a trabalhos forçados, mas mesmo assim os israelitas continuavam a se multiplicar. O faraó sujeitou o povo eleito de Deus à escravidão, e assim a vida dos israelitas se tornou amarga. Sob o jugo dos egípcios, eles foram obrigados a realizar as mais difíceis e degradantes tarefas. Mesmo sujeitos à dureza da vida como escravos, o povo de Israel continuava a se multiplicar, assim como foi prometido por Deus a Abraão. Então, o governante do Egito ordena que as parteiras israelitas matem todos os homens do povo hebreu assim que nascerem. Elas se recusaram a obedecer à ordem, que atentava contra a existência de seu povo. E quando foram questionadas pelas autoridades que perceberam que os meninos continuavam a nascer, elas afirmavam que as mulheres israelitas eram abençoadas com tal vigor que quando as parteiras chegavam, suas pacientes já haviam dado à luz. Então, meus amigos, enfurecido pela atitude das parteiras, o faraó decreta que todos os recém-nascidos do sexo masculino deveriam ser arremessados no rio Nilo, e somente as meninas seriam poupadas. O terror se espalhou entre os hebreus, e as mães tiveram seus filhos arrancados de seus braços. Uma mulher da tribo de Levi tentou esconder seu filho, e por 3 meses a criança escapou da ira do faraó. Mas conforme a criança crescia, mais difícil era escondê-la dos soldados e da segurança armada do faraó. Então ela tentou salvar a vida de seu filho. Ela depositou o bebê em um cesto de junco e o colocou nas perigosas águas do Nilo. A mãe orava para que seu Deus tivesse piedade do menino, para que ele reservasse um destino melhor. Enquanto o cesto com o bebê flutuava, sendo levado pela correnteza do Nilo, ele era perseguido por sua irmã, que acompanhava com os olhos atentos ao cesto perante a margem. E graças à vontade de Deus, o cesto com a criança foi guiado até as margens do rio, justamente onde a filha do faraó se refrescava. Ao avistar o cesto entre os juncos, a princesa egípcia ordenou que sua criada reconhecesse o cesto. E a filha do faraó, quando viu a criança tão bela, ficou surpresa ao constatar que dentro do cesto havia uma criança viva.
Todos os indícios indicavam que tal criança só poderia ser dos hebreus. Mesmo assim, ela decidiu adotar a criança e lhe deu o nome de Moisés. Meus amigos, ela também acreditava piamente que Moisés seria um enviado do Deus das águas egípcios, não é? Então ele foi retirado das águas, e a criança cresceu em meio à mais alta nobreza egípcia, sem saber que um destino ainda mais glorioso lhe aguardava. Meus amigos, esse foi um resumo muito bem, tipo assim, didático para quem não sabe a história de Moisés. Foi muito difícil para a mãe de Moisés, galera, porque ela teve que ter uma fé muito grande, porque os maiores crocodilianos do mundo, né, a não ser os crocodilos de água salgada, são os crocodilos do Nilo. E como eles estavam sendo alimentados com carne humana, então era uma probabilidade muito, muito baixa que o filho dela continuasse vivo. Foi um milagre divino, entre vários milagres dessa época. E mal sabiam as pessoas que essa criança seria o grande libertador do povo. Meus amigos, o vídeo de hoje é mais curto, porém ele é de grande importância, pois Moisés foi um dos patriarcas mais importantes da história do nosso Antigo Testamento. Então, meus amigos, essa é a história, o começo da história do nosso pequeno Mehushua, o menino que antes de saber falar sobreviveu a um dos maiores predadores da época do Antigo Egito. Fora que, né, meus amigos, tinham crocodilos, hipopótamos, outros tipos de animais periculosos que estavam sondando aquelas águas tão turbulentas e turvas. Então, meus amigos, fiquem com Deus. No próximo episódio teremos a parte 2 aí da nossa infância do nosso Moisés e até o desenrolar com o encontro divino. Fiquem na paz, eu agradeço a presença de cada um aqui e fiquem com Deus.